de Frente. Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui a gente fala sobre política, entretenimento, assuntos relevantes para você que está sintonizado na Jovem Pan. Eu sou Carla Secato, ao meu lado eu tenho Pietra Bertolazzi, Fernando Capês, Cristiano Vilela e de Brasília, nosso internacional André Porciúncula. Bom, a gente começa o programa de hoje com o Ciro Gomes, um assunto que deu o que falar na semana. Eu vou reproduzir exatamente as palavras que ele usou. O Brasil tem 15% de eleitores que se identificam com o Bolsonaro. São nazistas, anti-ciência e homofóbicos. Uma acusação grave, né? Bem assim, aberta. Ele fala como se fosse tudo generalizado, como se coubesse todo mundo num potinho, né, Pietra? O que você achou dessa fala de Ciro Gomes? O que o governo federal faz? O exato extremo oposto do que o nazismo fazia, né? Hoje você tem um governo tentando passar a lei de aprovação ao homeschooling, ou seja, você está isentando, né, o Estado da educação e doutrinação nas crianças, entre várias outras pautas que estão completamente opostas ao que o nazismo prega. Então as pessoas não sabem o que é o nazismo, só que o Ciro, de novo, ele continua usando essa retórica para estimular o ódio, né? Para usar uma expressão não só ele. Muita gente resume qualquer eleitor de Bolsonaro como nazista, sem qualquer embasamento, enfim. Cristiano, qual a sua posição sobre isso? Você concorda com a Pietra? Olha, eu concordo totalmente com a Pietra. É uma declaração muito ruim, é uma declaração absurda que vem no sentido de separar a sociedade. Então, colocando, nós somos os bons, nós somos o lado bom, o lado oposto, o lado adversário não presta. No caso do candidato a presidente, Ciro Gomes, isso vem se mostrando cada dia mais, talvez até no sentido de se colocar dentro do páreo da disputa política, ele vem abusando desse tipo de fala. Esse tipo de fala que só faz aumentar o preconceito, o ranço e faz com que o que é importante se discutir, então se faça críticas ou elogios à postura política do Bolsonaro, se faça críticas ou elogios à postura política do Lula, do Dávila, da Simone, de qualquer candidato, mas vir querer rebaixar o eleitor, o cidadão que de alguma forma gosta de um candidato, tem a sua posição favorável a esse candidato, isso realmente é uma prática totalmente absurda. Qual a sua posição, Capês? Olha, essa vulgarização de utilização de termos como nazismo, genocídio, holocausto, em primeiro lugar, é um mau exemplo, é uma demonstração de pouca cultura que nós temos, infelizmente, aqui no Brasil. Nós somos um país que lê muito pouco, comparativamente com a Europa, com os Estados Unidos. As pessoas realmente, eu concordo com a Pietra, por incrível que pareça, mas ela tem absoluta razão. Nesse caso, nazismo, as pessoas têm que conhecer o que foi o movimento nacional socialista, que eclodiu, iniciou no início da década de 20, aproveitou-se do craque da Bolsa norte-americana de 1929, com o aprofundamento da crise econômica da Alemanha, as dívidas de guerra, as humilhações impostas pelo Tratado de Versalhes após a Alemanha ter sido derrotada na Primeira Guerra Mundial. E o nazismo, então, foi um movimento que levou o mundo a uma guerra que vitimou 70 milhões de vidas, que levou judeus, ciganos, negros e ideologia comunista para campos de concentração, matando 10 milhões de pessoas nos campos, sobretudo em Auschwitz, nos campos de Treblinka, por exemplo. Então é um desrespeito à comunidade judaica que vive aqui em nosso país, um desrespeito às pessoas, e essa vulgarização, além de baixar muito o nível da nossa campanha, dá um péssimo exemplo à população, porque começam a utilização de termos que não sabem o que significa. Eu escrevi um artigo no site Consultor Jurídico, aprofundando um estudo sobre as origens do nazismo e todas as atrocidades que praticou, porque um internauta usou uma expressão dizendo que ele era a favor da legalização do partido nazista no Brasil. Outro desconhecimento histórico. Então, nota 0, por favor. Vamos falar daquilo que interessa. O povo quer emprego, quer segurança jurídica. E não debates com baixaria. É muito generalismo que usam, né? E também anti-ciência, terraplanistas, homofóbicos. Sobre isso eu vou falar com o André Porciúncula. André, qualquer pessoa que discorde de alguma forma do jeito que eles pensam, aí já se caracteriza como, já se coloca uma caixinha, né? De uma pessoa, não, você é nazista, você é homofóbico, você é terraplanista. Odioso, né? Que usa o rótulo, exatamente, né, André? É o fantástico mundo do eu não gosto é nazista, né? Eu não gosto é homofóbico, eu não gosto é racista, né? E por aí vai. Exatamente. Ciro Gomes é uma figura patética, um desses indivíduos medíocres.
Ele gosta muito de bancar um ar pomposo, de intelectual, mas é uma figura vazia. Como diria o T.S. Eliot, é um homem oco, feito de absolutamente nada. E esses termos, esses slogans, né? O Ciro é uma metralhadora de slogans. Não sendo capaz de usar os termos da ciência política descritivamente, o nazismo é um termo de ciência política. Ele usa como ofensa, como xingamento. Então ele só faz repetir esses termos como palavras gatilhos. Qual é o objetivo aí? Cada termo desse já está sedimentado na cabeça da militância e gera um efeito emocional raivoso. É óbvio que o Ciro Gomes não é tão idiota ao ponto de achar que 57 milhões de pessoas no Brasil são nazistas. O que ele está fazendo é tentar ativar emocionalmente a massa de alienado que segue ele das esquerdas e tentar aí trazer a disputa política para um lado estritamente emocional. A esquerda trabalha muito bem isso. Quem fazia, inclusive, muito bem isso, Ciro Gomes, era justamente o nacionalsocialismo alemão, o partido nazista, que trabalhava a política dentro de um campo estritamente mimético e de raiva e de ódio. O famoso 2 minutos de ódio de Orwell. Você está praticando exatamente aquilo que você acusa em seus adversários. Mas o que esperar de uma figura tão caricata, tão grosseira e tão grotesca como Ciro Gomes? André, no primeiro programa que eu participei aqui, eu tive que falar qual prato eu chamaria de Ciro Gomes, qual prato de comida. Você estava aqui, Capês? Não me lembro quem estava. Não, do Ciro Gomes não. E aí eu falei que ele era um baião de um, né? Porque do Nordeste, mas ele está sempre gritando e reclamando e sempre sozinho, né? Então ele é realmente uma figura quase caricata, é quase um personagem. E está indo muito mal nas pesquisas, então talvez esteja praticando essa verborragia sem sentido. André, obrigada. A gente vai passar para o outro assunto agora, também relacionado à política, porque a senadora Simone Tebet fez nessa semana o primeiro pronunciamento como pré-candidata à presidência. Isso tem dado o que falar, é uma história, parece um novelo de lã ali. Tebet tem o peso de ser a representante da terceira via. Existe, não existe? Só que a Aécio Neves, do PSDB, deu um prazo de 1 mês para ela crescer. Por que isso, Cristiano? Porque ele quer candidatura própria para o PSDB. Então ela tem 1 mês ali para crescer nas pesquisas, para ver se realmente ela tem carisma para subir ou não. O que você acha disso, Cristiano Vilela? O PSDB que praticamente está implodindo. É um partido que tem brigado entre si e forças entre si que brigam se destroem, né? Exatamente, Carla. Eu vejo tudo isso que vem acontecendo com o PSDB realmente com bastante pena, porque é um partido que historicamente tem o seu histórico, o seu trabalho desenvolvido, já exerceu a presidência da República, tem governadores, deputados, tem uma grande amplitude em todo o país. É um partido que desenvolve um trabalho de prévias, que realmente é um trabalho bastante interessante, com a participação de todos os seus filiados. Passou agora por um momento de desconsideração das prévias, realmente algo bastante ruim para o partido, por mais que o ex-governador João Dória tenha renunciado, né, aberto mão da sua candidatura, mas ficou muito claro para toda a sociedade que, de fato, o PSDB estava entregando o resultado das prévias e agora vem com uma posição dessa, que é uma posição justamente para não crescer, né? É muito difícil num momento desse ainda, antes do iniciar o período eleitoral, um momento onde as candidaturas ainda estão se construindo, se solidificando, no momento onde as alianças partidárias ainda estão sendo feitas, se colocar um prazo de 30 dias para que a candidatura da Simone Tebet venha a crescer. Eu vou trazer mais uma polêmica aqui para a mesa, não sei se vocês lembram, mas lembra aquele escândalo do Aécio de ser envolvido com a JBS? Lembra? Acho que era cerca de R$2 milhões. A Simone Tebet votou a favor dele, né? De que ele fosse absolvido. Então, o mundo da política dá muitas voltas, né, André Porciúncula? E aí, o que você acha sobre isso, André? Sobre essas manobras do PSDB? Tiraram o Dória da candidatura, agora não é mais candidato à presidência, aí agora não sabe se apoia a Simone Tebet. Parece que o PSDB está meio perdido, né? Jogando sozinho. O PSDB é um partido de esquerda fisiocrata, né? Então ele sempre lidou muito bem com essa política fisiocrata e pragmática. Não há ali essência de valores. Há uma coisa muito prática. E o Aécio é um cacique. Ele quer ver se o tempo do partido, o dinheiro do partido vai ser investido de forma adequada. Senão ele vai tentar voltar à estrutura partidária do PSDB para alguma coisa mais lucrativa, algo que dê mais retorno político e financeiro. Então, de besta ali não tem ninguém, só tem águias políticas ali. E eu acho que o movimento passa justamente por isso, entender como é que vai ser o movimento da Tebet, que vai ser mais um fracasso retumbante, e eu acho que o Aécio já percebeu isso, e não deixar o partido nesse navio já predestinado a naufragar e tentar trazer ele para alguma coisa que seja mais lucrativa, política e financeiramente. Você acha que também que a Simone Tebet não tem vez,
Não vai decolar? O que você está achando desse movimento político? Bom, primeira coisa, eu acho que no PSDB o que falta é justamente o contrário. Falta pragmatismo. Falta uma liderança. Desde a morte do Mário Covas e praticamente do afastamento do Fernando Henrique Cardoso, o PSDB se carece, né, de um grande líder que possa conduzir o partido. Nunca teve, sem o Covas e sem o Fernando Henrique Cardoso. Eu fiquei quase 20 anos no PSDB e optei por sair. Falar tão mal assim. Optei por sair. Não é questão de falar mal. Eu acho que se nós olharmos... Dar uma passada de pano. Se nós olharmos... Não tem passada de pano. Se nós olharmos com imparcialidade o Estado de São Paulo, os resultados da gestão dos governos que estiveram aqui de 95 até aqui, nós só teremos motivos para criticar o PSDB por motivos políticos. Porque os resultados estão aí e não podem ser contestados. Agora, quais são os resultados? É uma briga... Você teve desvio do leite, você teve uma série de crimes atribuídos ao PSDB. Vamos lá. Se você permitir que eu termine, eu posso. Já perguntou quais são os resultados? Posso responder. Não sei se eu vou ter tempo, mas posso responder. Antes disso, eu gostaria de dizer, é um partido que está se consumindo em brigas internas. A terceira via é algo extremamente importante. Acho que tem que ser uma opção para a população, sem dúvida alguma. A Simone Tebet pode ser um nome. Na minha opinião, um nome combinado com Eduardo Leite. Deveria se verificar quem tem mais possibilidade para ficar na cabeça, mas essa dupla deveria agora, que o João Dória Você não concorda, se Pietra? afastou, eu acho que seria uma boa opção. Com relação a Pietra, eu podia pesquisar um pouquinho mais para ela ver os resultados que o PSDB produziu, sobretudo na área de privatizações, superávit fiscal, equilíbrio fiscal, como funcionam os hospitais públicos nos outros locais do país e como funciona aqui no estado de São Paulo. Segurança pública chega a ser um caos, mas também as pessoas não estão trocando tiros de metralhadora nas ruas, podia ser pior. Isso não é pelo partido que a segurança não é um caos, eu quis dizer, aqui, a segurança não é um caos aqui no estado de São Paulo. Tem muitas coisas que são boas que a gente pode elogiar. Mas, e muitas coisas que tem que criticar. A violência é maior em São Paulo do que em qualquer outro lugar do Brasil. Deixa eu te perguntar sobre a decisão do Aécio, que ele deu um prazo de 1 mês para ver se Simone Tebet decola ou não, senão ele vai optar por uma candidatura própria. Sobre isso, qual é a sua opinião e a da Pietra? Vou optar, então, de quem está fora do PSDB agora. Eu acho que 1 mês não dá para testar absolutamente nada. Acho que Simone Tebet tem muito potencial, ela tem baixa rejeição, é uma candidata competitiva e é melhor apoiá-la do que ficar com essa briguinha aí que não vai levar a nada. É isso. E você, Pedro? Acho que são todos inexpressivos, pra mim não faz diferença nenhuma. O Leite, a Tebet, o Aécio Neves, é todo um miolinho ali do centrão que fica de picuinha, é uma fofocaiada da política que eu acho que não faz o menor sentido nem a gente ficar discutindo isso aqui, são inexpressivos. Nossa, então tá, gente. Então tá. O diretor quer que eu continue no assunto. Vocês querem continuar ou eu vou pro próximo? Por favor. Vocês querem continuar? Então ele pediu para perguntar o seguinte. Vamos lá, ó. Vamos perguntar então o seguinte. Gente, a corrida eleitoral está extremamente polarizada. Aliás, as últimas pesquisas são assim, né? Se você vê uma pesquisa, compara com a da Datafolha, completamente diferentes, né? Tá aparecendo bolsa de valores, a gente nunca sabe o que é certo, o que não é, o que vai dar, mas expressivamente apenas Lula e Bolsonaro. Aí teve ali o Moro que ia sair pelo Podemos, saiu do Podemos, foi para outro partido, agora não sabe se vai vir candidato a senador ou não. Tá uma confusão essas eleições do Brasil, gente. Lançamento de pré-candidatura para presidente agora, super tarde, da Simone Tebet no caso, aí não sabe se vai ser a Simone Tebet mesmo, com quem que ela vai fazer parceria. Essas eleições estão atípicas. João Dória disse que ia sair, ia continuar governador, não vai... Uma confusão. Vocês acham, vamos trazer para a mesa, Lula, Bolsonaro, terceira via, existe ou não existe? Bom, é lógico que existe. É só você perguntar para a população. Existe, mas não é viável, né? A maior parte da população, pelo menos metade do país, quer uma alternativa que não seja nenhum nem outro dos candidatos que estão liderando. Qual que é essa metade do país que quer essa terceira via que eu não tô vendo? As pessoas estão optando... Nem o Datafolha está falando isso, você tá... As pessoas estão optando por um ou por outro, sim, porque não existe uma outra opção. Se você... Mas estão tentando há quanto tempo a terceira via? Se você souber ler as pesquisas, você vai interpretá-las não pelo que elas estão mostrando neste momento, mas pelo potencial que está se desenvolvendo. As pessoas optam pelo Bolsonaro ou optam pelo Lula porque não existe uma terceira opção. Existe, estão tentando, mas ela não vinga. Ninguém na terceira via vingou. Apostaram no Moro, apostaram no Leite, apostaram no Dória, apostaram no Ciro. Eu acho, Pietra, não dá mais pra saber o que a terceira via defende. Mas eu acho um certo desrespeito você dizer que uma senadora eleita por um estado, um governador eleito pelo Rio Grande do Sul, são personalidades inexpressivas na política.
Talvez elas não tenham tido. Da República, talvez elas não estão tendo conhecimento por parte da população. E por que não estão tendo conhecimento? Porque não são candidatas. Gente, porque não são candidatas, você tem que apresentar um pouco. Não são candidatas. Mas as pessoas só conhecem 2 candidatos. As pessoas não conhecem o candidato. Para quem está fazendo opção. Vou trazer um martelo pra cá. Olha, tocaram o sino. Boa. Calma. André Porciúncula. Vou chamar o André, que aí ele vai pro telão ali, não tem briga no telão. André e Cristiano agora. Boa, debate. pronto. Põe os dois na tela. André e Cristiano. Vamos lá, dá pra botar? Pronto. O que vocês acham sobre a possibilidade de terceira via ou não? Para mim, a terceira via, como eu disse antes, é um navio naufragado já predestinado. Na verdade, a terceira via não existe de fato, né? É um caminho diferente para o mesmo final. Não há muita diferença em termos ideológicos e de políticas públicas do PSDB ou do PT. Há só uma gradação qualificativa dentro do mesmo tipo de política. É o mesmo nível de interferência do Estado na vida do cidadão, o mesmo nível de burocracia não eleita, restringindo liberdades individuais, é o mesmo tipo de pauta antivalores civilizatórios e cristãos que a esquerda defende, é o mesmo tipo de libertinagem que a esquerda defende, só que de uma forma mais moderada, vamos dizer assim. Mas o final é a barbárie civilizacional, é a invasão vertical dos bárbaros, é o mesmo tipo de política de degradação civilizacional que o PT prega. Então é um caminho diferente para o mesmo final. Então eu não vejo nenhuma viabilidade dessa terceira via insossa. O Capês traz aí um super trunfo argumentativo, uma pirueta retórica, mas nenhuma pesquisa mostra que metade do país está querendo alguma outra solução de terceira via. Isso não existe, né? Tanto não existe que todas as pesquisas mostram a suposta terceira via com 2%, 1%. E eu vou ressaltar que não são só inexpressíveis, são verdadeiras nulidades políticas. Nulidades. Capês, eu não vou te chamar, senão o Cristiano não fala. Eu só gostaria de chamar a atenção, porque o André criticou o Ciro por chamar os bolsonaristas de nazistas. E ele chama agora quem não é bolsonarista de bárbaros. Acho que, então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Que isso, André? Que pirueta retórica é essa, André? Que pirueta retórica é essa? Com bárbaro é uma falsa equivalência. A única coisa que ele falou foi pirueta do que você falou, André? Pirueta retórica. Pirueta retórica. Mas olha, Capês, pelo amor de Deus, deixa ele falar. Se a Pietra conhecesse as ordalhas, ela não veria tanta diferença entre os nazistas e os bárbaros. Cristiano, você concorda com o André? Tem como botar o Cristiano e o André? Eu quero fazer uma observação que eu acho bastante interessante, né? Vejamos que ao longo dos últimos meses, o extremismo de um lado e o extremismo do outro é o que prevaleceu na política brasileira. Então, quando a gente ouve apoiadores do PT, do ex-presidente Lula, nós percebemos um desejo muito grande em antagonizar com o candidato Bolsonaro e com as ideias do candidato Bolsonaro. A mesma coisa do lado contrário. Quando se ouve os apoiadores do presidente Bolsonaro, se percebe um interesse muito grande em antagonizar com o PT, antagonizar com o Lula. Esse jogo político, essa discussão política permeou na sociedade de tal forma que hoje, pessoalmente, eu não vejo chance política da terceira via aflorar. Acho que é bom, é oportuno, fortalece o debate, acho que é uma democracia, temos que ter uma pluralidade de opiniões, fugir desse fla-flu. Agora, infelizmente, estamos num processo eleitoral muito polarizado. Chamando de bárbaros de um lado, chamando de nazistas do outro. E esse tipo de debate, infelizmente, ele deixa de lado o que é o mais importante de ser discutido, que é emprego, é renda, questão de fome. Então tá, gente, olha só. Eu vou dar uma pausa. Já ensinava São Tomás de Aquino, em médios virtu. A virtude está no equilíbrio. O André está se manifestando ali. Fala, André. Por favor, vamos ouvi-lo. Só fazer uma observação, porque eu fico muito preocupado, eu sou um aficionado por termos, né? Então, quando eu vejo alguém usar termos de forma abstrata, eu sempre me preocupo. Então, por exemplo, agora foi usado o extremista como um conceito político, né? Sem se aprofundar de fato em que termos extremista é ruim ou bom. Porque ser extremista ou radical, né, é outro termo que é muito usado, é bom ou ruim. Eu posso ser radicalmente honesto ou extremamente honesto, isso não seria ruim. Então a gente tem que parar de usar esses termos abstratos, esses slogans vazios, que são como vagões de trem, né? Você leva a massa onde se queira levar e não há uma conotação real de nenhum conteúdo político real. Então, por favor, essas falsas simetrias, por exemplo, bárbaro como nazista. Nazista é um termo político, bárbaro é um termo qualificativo. Você não pode fazer essa falsa simetria. Isso é pirueta retórica, novamente. É você tentar trazer o debate para um ambiente bem superficial dentro de slogans bem vazios e bem abstratos.
São duas expressões que têm seu significado, mas tudo bem, a Carla quer E outro, prosseguir. bárbaro virou um adjetivo, nazista não virou um adjetivo, nazismo é uma questão política. Então vamos fazer o seguinte, nazista é ofensa, bárbaro é uma expressão sociológica. Não, bárbaro, mas a língua portuguesa, bom, de novo, vamos trazer a Cintia Chagas pra cá. Bárbaro virou um adjetivo. Você pode usar tanto pra coisas boas quanto pra coisas ruins. Você fala, nossa, aquilo lá é bárbaro, você tá falando uma coisa legal, é bonita. O bárbaro virou Carla, um adjetivo. Oi. Os bárbaros jogavam pessoas acusadas de bruxaria no rio. Se elas soubessem nadar, seriam executadas na fogueira porque eram bruxas. No Se afogassem, seriam mortas e eram Os povos bárbaros fizeram coisas muito piores do que você está falando, Capês. O ponto não é esse. O ponto é que, no decorrer do tempo... Já começamos a concordar. No decorrer do tempo, a figura de linguagem, quando você fala que uma coisa é bárbara, ela significa outras coisas. Quando você fala que algo é nazista, ela pressupõe que um povo inferior ao outro... Tem que ser utilizado. Nazismo nem tem que ser utilizado. Agora, bárbaro é algo que realmente... Parece bárbaro é adjetivo. O nazismo é um termo político para, enfim, que se refere a uma série de coisas que a gente não pode, não tem como apoiar. No sentido de barbaridade. Eu, por exemplo, poderia achar uma barbaridade alguém dizer que os homens sofrem mais violência doméstica que as mulheres. É uma barbaridade. Eu acho que é uma barbaridade uma moça que sai com um rapaz ser qualificada de prostituta. Isso eu acho uma barbaridade. Mas não quer dizer que quem fala isso seja bárbara. É isso que eu tô querendo dizer. Ok, você tá gente. Eu imagino esses dois na escola. Imagina se fosse na época de escola. Eles seriam expulsos de sala, Professora né, Cristiano? Carla. Professora Carla, cheia de cabelo branco. A gente fica aqui só assistindo. Bom, eu vou mudar de assunto, tá? E vai ter briga de novo. Porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, arquivou, foi rápido, o pedido do presidente Jair Bolsonaro para investigar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por suposto abuso de autoridade. Só para contextualizar, né? Nas duas notícias crime, Bolsonaro acusa Moraes de abuso de autoridade. Ele argumenta que o chamado inquérito das fake news, no qual o presidente e aliados são investigados, não se justifica. Capês, você concorda com a decisão? Olha, eu vou fazer uma pergunta ao inteligente e preparado André Porciúncula. Quem que está orientando o presidente Jair Bolsonaro nessa briga? Vai brigar mal assim lá longe? Pelo amor de Deus, ele pede para quem vai julgar que se considere culpado. Ele não percebeu que não é uma briga jurídica, que é uma briga política, que é uma briga estratégica e que ele está lutando de forma completamente equivocada, inclusive desviando o foco que a nação pretende, que é da segurança jurídica, da privatização, das parcerias público-privadas, da geração de emprego, com essas questões, esses factoides que não levam absolutamente nada. E se você se dispõe, então, a brigar, brigue com armas jurídicas corretas e não dessa maneira completamente amadora. Me desculpe, isso não é jeito de disputar com o Supremo Tribunal Federal. É levantar a bola para o Supremo cortar. Não realmente está muito mal orientado. Eles não estão disputando o mesmo espaço. André, está precisando da sua inteligência estratégica lá, meu querido. Só fazer uma observação, Capês. Na verdade, o Aras, o PGR, ele não arquivou entrando no mérito da queixa-crime. Ele disse que já havia um outro pedido de abertura de inquérito em processamento no STF. Então, ele disse que não pode haver dois inquéritos abertos sobre o mesmo fato. Ele está certo. Perfeito. Então, com relação a isso, perfeito. O pedido de inquérito é que absolutamente, por parte do presidente da República, a meu ver, é um equívoco estratégico grosseiro. O primeiro ponto é esse, não há ali uma avaliação de mérito sobre o fato em si. Então, é só uma questão assim, vamos esperar o outro ser decidido para eu entrar no meu juízo de valor. Mas, André, quem é que vai avaliar o mérito desse pedido? Suponhamos que o Procurador-Geral da República ofereça uma denúncia. Quem vai avaliar o mérito desse pedido? Quem? Sobre a ação estratégica, vocês são amantes tão fervorosos das instituições, vocês deviam estar aplaudindo de pé o presidente da República, afinal ele está trazendo soluções institucionais, tentando jogar dentro do que ele chama de 4 linhas, ou seja, tentando trazer soluções institucionais para um problema que o Supremo insiste em trazer dentro de fora da ordem jurídica e legal. Então, ele está se enfraquecendo e está fortalecendo o Supremo, é isso que ele está fazendo. Gente, eu vou dar um break. Eu queria pedir a opinião do Cristiano, acho que não dá nem tempo. Cristiano, você consegue falar rapidinho sobre essa decisão? Rapidamente. Eu entendo que a decisão foi corretíssima, não tem elementos para manutenção desse pedido que foi feito pelo presidente Bolsonaro. Foi realmente um factoide que, ao longo dos últimos 15 dias, gerou polêmica, gerou discussão e alimentou
aumentou ainda mais essa disputa, essa queda de braço com o judiciário. E repito o que eu já tenho colocado aqui das últimas manifestações. Esse tipo de coisa não leva nada a ninguém, esse tipo de coisa só vem a ruir as instituições democráticas e republicanas consolidadas em nosso país. Um assunto bastante polêmico do Genivaldo, que morreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe. Ele morreu, as imagens são impressionantes, não sei se vocês assistiram. O policial fica segurando ele dentro do porta-malas como se fosse uma câmera de gás mesmo, tacando gás lacrimogêneo dentro, spray pimenta. A primeira observação que eu fiz, olhando como uma cidadã comum, foi: isso é tentativa de homicídio. Olha essa imagem, gente. O rapaz se debate, a gente não tem o áudio, mas eu posso narrar para vocês. As pessoas que estão filmando falam assim: vai matar o cara, vai matar o cara. E o cara fica gritando aos berros dentro da viatura, tá? Não consegue sair, a perninha dele balançando ali, ó. Detalhe, ele tinha um problema psiquiátrico, a família falou, nunca tinha sido preso, teria sido parado porque estava sem capacete. E aí, como ele usa remédio controlado, a polícia achou remédio na calça dele, ele ficou nervoso, segundo um parente. Gente, eu tomo muito cuidado quando eu vou julgar policial. Eles são, assim, praticamente heróis no Brasil, que a gente tem muito crime aqui, é difícil trabalhar, pouca condições de trabalho, pouco dinheiro. Mas nesse caso, sinceramente, eu achei que foi abuso de autoridade e tentativa de homicídio. Mas quero ouvir dos profissionais, dos advogados da mesa. Morreu. Tentativa bem sucedida. Cristiano, começo com você, por favor. Olha, Carla, eu concordo totalmente com você com relação a isso. Foi uma medida que causa horror a todos nós, cidadãos que estamos acompanhando essas imagens. Uma cena que lembra um pouco aquele caso dos Estados Unidos, né? Sim, do pescoço, né? Do pescoço, sim. Onde as pessoas diziam: vai morrer, e mesmo assim os policiais continuaram praticando aquele crime, né? O mesmo eu percebo agora nessas imagens aqui ocorridas no estado de Sergipe, uma prática absolutamente criminosa e que faz com que todos nós tenhamos que refletir sobre até que ponto as forças policiais, as forças de segurança devem praticar os seus atos. Temos toda a clareza de que a polícia, ela pratica atos de absoluto patriotismo, atos importantes para a segurança do nosso país, da nossa sociedade, especialmente aqui no Brasil, com tanta dificuldade. Agora, situações como essa têm que ser duramente coibidas para que os eventuais maus elementos, maus profissionais não venham a manchar a imagem que a corporação tem, a boa imagem que a corporação tem e deve ter perante a sociedade. O que você acha, Pietra? Por acaso a gente concorda pela segunda vez hoje, com certeza. É muito triste abuso de poder, né? Acho que em qualquer lugar, tanto do judiciário contra as instituições, contra as pessoas, quanto de policiais contra pessoas que não têm como se defender, né? No caso desse rapaz, que não fez nada de errado, inclusive. E esse tipo de policial desonra a instituição, né? É muito triste você ter, ao mesmo tempo, né, toda uma classe policial, né, que está ali nas Forças Armadas sendo julgada pelo erro e pelo mau caratismo de poucos. Pois é, e depois, daqui a pouco eu vou abordar, caiu bem perto daquela operação na favela do Rio de Janeiro, da Vila Cruzeiro, né? Que 23 pessoas morreram. Mas vou continuar nesse assunto, Capês, com a sua opinião. Bom, em primeiro lugar, como professor convidado do Cefap, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do CAES, fui examinador dos concursos para oficiais da Polícia Militar, como professor concursado da Academia de Polícia, aqui na Polícia Civil de São Paulo, primeiro deixar claro, não é a Polícia Militar, nem a Polícia Civil. É Polícia Rodoviária Federal que fez essa verdadeira Operação Tabajara. O nome disso é homicídio doloso duplamente qualificado pelo emprego de asfixia mecânica e também asfixia por gás e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Tribunal do Júri Federal de atribuição da Procuradoria-Geral da República. Não tem que ser implacável nesse caso. Um homicídio covarde, cruel, que envergonha as fileiras e a farda da nossa Polícia Rodoviária Federal. Concordo plenamente também. Não é sempre que eu concordo com o Capês, mas nesse caso eu concordo, mas infelizmente acho que não vai dar nisso, gente. Agora só se abriu um procedimento administrativo, que eu acho que é o que acontece quando são policiais, né? Mas quando é assim, gente, flagrante, assim, delito, devia ser preso na hora. Realmente algumas questões deveriam mudar, porque chega a ser um bárbaro o crime, né, cometido. Ô, Carlos, uma informação importante, isso não é de atribuição da competência da Justiça Militar. Homicídio doloso praticado contra civil por militar é tribunal do júri.
Portanto, eles têm que responder por homicídio doloso fora das fileiras militares. Mas espero que não haja. No final, né? Mas será que se eu puder, como não há diferença no final? Não há diferença no final. Mataram um cara. A Pietra me interrompeu e talvez você fique sem a informação. Vou tentar usar mais 10 segundos. Então, na verdade, faz enorme diferença. E é importante que o Ministério Público Federal esteja atento e requisite a instauração de um inquérito policial, civil, para oferecer uma denúncia por homicídio doloso e não aguarde, assista à mera apuração administrativa como se fosse uma irregularidade, uma indisciplina administrativa. É isso que você Eu acho que vai ser a primeira vez que a mesa inteira concorda, né, André Porciúncula? Vou com você. O que você achou dessa abordagem policial e da morte do Genivaldo? Não vai ser a primeira vez, não. Eita! Eu discordo e, primeiro, minhas condolências aqui à família, é uma situação bem trágica. Mas a gente não pode, dada a situação, transbordar o que está dentro da lei. Para mim, ali não há nenhum indício que houve um homicídio doloso, veja, doloso, a vontade de matar. Há ali, para mim, uma clara imperícia, ou no máximo negligência, que traz aí a estrutura do homicídio culposo. Para quem não sabe, eu era policial, né, antes de estar no governo, e o equipamento de gás lacrimogêneo é tido na polícia como um equipamento de não letalidade. O que é um erro técnico. O equipamento de gás é um equipamento de baixa letalidade. Então, esse erro técnico recorrente acaba induzindo aos policiais a ideia de que utilizá-lo não traz risco à vida da pessoa. E essa ocorrência com pessoas que têm algum tipo de problema mental é sempre uma ocorrência muito delicada. Eu já tive a oportunidade de ter, e você tenta fazer alguma forma dela relaxar. Veja que eles estão tentando colocar o indivíduo na viatura e não conseguem. E usaram inadequadamente o gás para tentar relaxar. Você não ia relaxar ela. Talvez mas André, eu tenho uma dúvida. Lacrimogênio para relaxar. Não, eu tenho uma dúvida. Ele está se debatendo. André, eu respeito muito você, concordo sempre com você. Mas nesse caso, André, vai concordar comigo. Sinceramente, eu achei. Eu queria fazer uma pergunta para o André, porque eu não sei da cena. O André deve ter acompanhado. Não, André, você deve ter acompanhado melhor do que eu, porque você disse que não tinha outra maneira. Eu queria saber se ele estava armado. Não estava. Eu não sei, ele estava armado. Para você defender assim, ele devia estar armado. Ele estava armado ou não? Eu vou pedir que não me interrompam dessa vez. Não, lógico, só perguntei se ele estava armado. Por que você diz relaxar, André? Sinceramente, essa palavra me incomodou um pouco. Carla, deixa eu repetir o que vocês não entenderam. Eu disse que eles acreditaram, os policiais, acreditaram que o gás iria surtir esse efeito. Nossa, mas aí é muita falta de preparo e imperícia, realmente. Sim, eu nunca vi vender, uma coisa. Aliás, você como policial, você falou que já lidou com pessoas assim e que é difícil realmente uma abordagem com pessoas que têm problemas psiquiátricos. No caso do George Floyd, né? Era George Floyd, eu acho, nos Estados Unidos, né? Que o policial ficou pisando no pescoço dele, ele morreu também asfixiado. Quando a pessoa tá ali sendo paralisada e ela tá falando, eu vou morrer, eu tô asfixiando, vocês não têm que parar? Porque o cara está se debatendo ali e o público em volta está falando, ele vai morrer. Quer dizer, o público sabe que ele pode morrer e os policiais não sabem? Carla, a melhor solução ali é um equipamento que eu sempre falo e nunca tem na guarnição policial, se chama taser. O que é o taser? Sim. De choque. Não é de choque, ela interrompe as suas conexões nervosas. Sim, literalmente, a gente leigo fala que é máquina de choque, aí que a pessoa fica tremendo. Você não sente dor com taser, você simplesmente interrompe o processo de estímulo físico, você não consegue se mexer. Sim, a gente tem esse equipamento no Brasil? Tem, mas muito pouco. Era para toda a guarnição policial ter aquele equipamento. Tudo bem, mas André, você não pode falar de uma coisa que não existe. Carla, deixa eu fazer uma colocação. O Fernando não deixa eu falar também. Ele reclama que ninguém deixa ele falar, mas ele também não deixa ninguém falar. Mas pode falar, Fernando, vai. Desculpa, agora eu fiquei sem graça. Não, pode. Não, agora eu fiquei sem graça. Por favor, eu sou gentil. Eu vou deixar você falar. Agora eu fiquei sem graça, por favor. Ah, sério? Não, vamos falar então todo mundo. Deixa a mesa aberta, vai. Então eu quero fazer uma colocação então. Já que você deixou a mesa aberta, eu quero fazer uma colocação. Primeiro, gás lacrimogênio é para dispersar massas, multidão, tumulto. Exato. Ele está desarmado, ele está em inferioridade física, basta segurá-lo, algemá-lo, imobilizá-lo e conduzi-lo até o distrito policial, como sempre se fez. É uma barbaridade o uso de gás lacrimogênio nessa situação. Chegaram a falar que fizeram uma câmera de gás, há duas espécies de dolo. O dolo direto, em que o sujeito quer matar, e o dolo eventual, que é dolo também, que ele não quer produzir o resultado, ele não quer matar, mas ele não se importa. Ele aceita o risco de produzir a morte. Ou seja, eu não sei se ele vai morrer, mas se morrer, tanto faz para mim. Haja o que houver, aconteça o que acontecer,
continuarei agindo da mesma forma. É a forma de Frank sobre o dolo eventual. Então, é homicídio doloso na modalidade dolo eventual. É injustificável o uso de gás lacrimogênio pela polícia preparada contra um cidadão desarmado em inferioridade física, e gás lacrimogênio não relaxa, senão seria vendido em farmácia como relaxante. Meu Deus, eu dou risada, mas não era para dar. Agora o André vai ter que responder. Claro, porque... eu ouço com todo carinho. Só um minuto, porque nesse aspecto eu tive muita experiência. Todo o curso de policial, absolutamente todo o curso de policial, se coloca policiais dentro de salas fechadas e coloca um gás dentro para eles experimentar. Então o policial tem no seu inconsciente a ideia de que o gás não mata. É um erro, eu estou dizendo aqui que é um erro. Então já concordamos, é um erro. É um erro, mas chamar isso de homicídio doloso é você utilizar inadequadamente o homicídio doloso. Você não pode comprovar ali que havia uma indiferença. O que eu estou mostrando é o seguinte: há uma não qualificação técnica dentro da polícia que acredita que esse gás não pode surtir o resultado que surtiu, aquele resultado morte. O que a gente precisa é investir em qualificação para as pessoas começarem a compreender, os policiais, que sim, gás pode matar. A pessoa está gritando André, que não consegue... André, agora, você vai me desculpar, mas pelo que eu estou percebendo da sua fala, você, para defender a atitude de um mau policial, você está desqualificando toda uma corporação. A Polícia Rodoviária Federal, de uma forma geral, como as polícias que nós temos no Brasil, nós percebemos, foi bem salientado pela Carla, você tem profissionais muito bem preparados, que trabalham em condições muito difíceis no Brasil, e não se pode agora, para salvar algo que realmente é injustificável, e a prática, o que foi demonstrado naquela prática, salta aos olhos, é injustificado, você agora querer questionar o preparo que os policiais, de uma forma geral, têm. Não dá para se comparar você colocar um gás lacrimogênio numa sala, num espaço aqui como desse estúdio, por exemplo, comparar com o gás lacrimogênio dentro do porta-malas de um veículo. É uma situação realmente totalmente diferente, e caso nós venhamos a sair em defesa desse policial, desses policiais, nós vamos estar jogando na vala comum toda uma corporação que na sua maioria é feita de gente boa, séria e trabalhadora. Primeiro que eu não justifiquei absolutamente nada. Eu disse que é um homicídio culposo. Eu disse que há um crime ali. É um olhar técnico que ele está dando. Isso. Então eu não justifiquei. E segundo, eu tenho 16 anos de experiência na polícia. Eu conheço a prática da instrução policial. Eu sei que há sim essa má formação em que o gás não é visto como equipamento de letalidade, que é visto como equipamento de não letalidade. E a gente precisa esclarecer os policiais que sim, gás pode matar pessoas. Se a gente tivesse uma qualificação melhor, esses policiais não estariam nessa situação. Claro. Eu não acredito que eles chegaram ali e disseram, eu vou matar esse sujeito, e nem acredito que eles eram indiferentes com a morte do sujeito. Para mim havia ali uma imperícia, uma não capacitação, e eles têm que responder, e isso deve ser respondido, que é o homicídio culposo, que há uma previsão legal para isso. O que a gente não pode é usar aqui um direito penal do autor apenas porque os sujeitos são policiais. André. Ali há um erro crasso, grave, que deve ser corrigido e deve ser punido. Ninguém está justificando. Eu já entendi. E como o papel do jornalista, eu acho que também é ser um agente que mude a sociedade, então fica aí, já que o André está dizendo que pode ser por falta de preparo dos policiais, que eles não imaginavam que poderia matar, que então se faça uma preparação melhor de todos os policiais do Brasil, já para ontem, de que gás lacrimogênio pode sim matar. Se for esse o caso, porque para mim é injustificável. E agora eu vou voltar com outro assunto muito polêmico, vou abrir a câmera também, assim que eu der a introdução ao assunto, que foi a operação na Vila Cruzeiro, né? Muita gente criticando, mais de 20 pessoas mortas, algumas inocentes, outras a polícia alegam que eram, enfim, traficantes. Eu já cobri muitos tiroteios no Rio de Janeiro, fui repórter lá, não é fácil, já fui alvo de vários tiros na Rocinha. É muito difícil porque eles são covardes. Nessa operação na Rocinha que eu fiz, eles estavam dentro de uma creche, os traficantes. Então eles atiravam nos policiais, eu estava do lado, porque a gente estava na cobertura, e a gente não podia revidar porque estava dentro de uma creche, né? Eles são baixos, né? Então sempre que tem uma operação policial no Rio de Janeiro, eu evito criticar porque já estive dentro de muitas. Mas toda vez que morre um inocente, um trabalhador que infelizmente por falta de oportunidade e de dinheiro tem que morar nessas comunidades que são muito mais sensíveis e eles são muito mais expostos à violência do que pessoas que não vivem em comunidades, é sempre difícil. O problema do Rio de Janeiro, eu detesto ser catastrófica, mas eu acho que não tem jeito.
Vou começar com Pietra, que está calada há muito tempo. Pietra, o que você achou da operação na Vila Cruzeiro? A gente comentou rapidamente, né, eu e o Capês, e eu até comentei, falei, nossa, morreram mais de 20 bandidos. Ele falou, não, mas não eram bandidos. Eu falei, bom, de fato, a gente não sabe exatamente quem era, mas o fato é que essa operação foi uma operação da polícia para pegar no flagra alguns integrantes do crime organizado. Então, como a Carla muito bem colocou, infelizmente você tem pessoas lá inocentes, né, no entorno, você tem pessoas vivendo numa comunidade, e comunidades são um ambiente hostil. Todo mundo que já pisou numa comunidade sabe disso. Então, é impossível você ter essas operações policiais sem que, eventualmente, infelizmente, ocorra a morte de inocentes. Agora, morreram 50... Rapidinho, não é um ambiente hostil, tá, gente? Não é um ambiente hostil. A maioria das comunidades é feita por pessoas de bem, tá? Esses traficantes circulam por lá, mas só pra te corrigir, Pi, sério mesmo, que eu já passei por muitas comunidades. Não, cara, o que eu quero dizer, eu não tô falando que as pessoas nas comunidades são hostis, eu tô falando que é um ambiente hostil por você ter o crime organizado atuando lá dentro. Quem manda nas comunidades é o crime organizado, isso não tem como a gente negar. Sim, mas você acredita que eles convivem pacificamente? Entre eles? Sim. Eu acho que muitas vezes tem que existir uma interação entre a comunidade, mas não estou falando que as pessoas inocentes Eu não estou defendendo traficantes, pelo amor de Deus, não estou. Mas o que eu estou falando é que existe sim uma convivência. Mas, a gente está falando exatamente que pelo fato da gente ter o crime organizado muito atuante nas comunidades, elas se tornam sim ambientes hostis. Isso não exclui o fato da gente ter pessoas maravilhosas vivendo em comunidades. Eu tenho amigos em comunidades, isso uma coisa não tem a ver com a outra. Pelo amor de Deus, não foi isso que eu falei. Então você defende a operação na Vila Cruzeiro? Eu defendo operações policiais contra o crime organizado, sim, contra o tráfico. Eu também, mas agora, essa operação... morreram 50 policiais já esse ano no Rio de Janeiro. Quem que falou sobre isso? Né? Então morreram 20 pessoas vítimas de uma operação. Agora, a gente não sabe, de novo... O pessoal, os policiais chegam lá. Não é como o Lula gostaria, as pessoas não estão lá com livros e flores esperando os policiais, eles estão lá com metralhadora, eles estão com um arsenal de armas esperando esses policiais. Então, é um ambiente, né, se causa uma situação violenta e acabam ocorrendo, vítimas que não deveriam estar lá, infelizmente. É um assunto tão polêmico, gente. Eu já vi traficante fugindo na mala de policiais, assim. Tem muitos policiais corruptos no Rio de Janeiro, dizem que combinam a operação. Eu não vou trazer esse assunto para cá, porque é bastante polêmico. A questão toda é... Operações mortais são sempre passíveis de serem julgadas e analisadas, não é? Cristiano, qual a sua opinião? Não, sem dúvida. Quando se trata de uma comunidade carente, de pessoas pobres, nós temos que ter muito claro que de um contingente ali de milhares de pessoas, de centenas de milhares de pessoas, você tem, naturalmente, alguns grupos de pessoas que são grupos de criminalidade, pessoas que fazem parte desse lado negativo e que tem que ser combatido. Mas a grande maioria das pessoas que reside nas comunidades são pessoas de bem, trabalhadoras e que fazem parte da grande massa de pessoas no Brasil que acabam não tendo oportunidades de desenvolver plenamente as suas potencialidades e seguir o seu caminho na vida. Então, quando se trata de fazer uma operação policial dentro de um espaço desse, um espaço que tem pessoas, um espaço que tem creches, que tem crianças, tem idosos, a força policial tem que atuar de uma forma extremamente bem preparada. Qualquer erro pode ser fatal. E o erro fatal não se tem desculpa, se tem morte, se tem a perda de vidas. Então, isso é algo que tem que ser absolutamente bem preparado pela polícia. Agora eu vou falar de novo aqui, como uma pessoa que já teve bastante em tiroteio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar. Sim. Eu já estive em alguns, vários. Participei. Enfim, não tem como você se defender, né? Os traficantes nesse tiroteio na Rocinha, um homem foi atingido na cabeça do meu lado e o cinegrafista acabou até ganhando um prêmio Embratel. Era um cidadão comum, foi atingido por um traficante e logo uma criança também foi atingida. Tiros vêm por todas as partes, né? Durante um tiroteio, uma operação policial. Exatamente, e a solução não é parar com as operações policiais, porque a gente tem que combater o crime organizado. Qual é a solução? A solução é continuar combatendo. Infelizmente, assim, a gente tem que... Aí eu não sei, eu não sou da área da segurança. Continuar morrendo pessoas? Carla, será que criminosos? Claro, eu não sou contra, pode falar. Queria dar uma opinião. Pode falar, Capês. Olha, primeiro eu queria analisar essa operação sob o seu aspecto técnico e não ideológico. Uma operação tabajara equivocada que jamais levará à extinção ou à minimização do crime organizado. Desde o governo Sérgio Cabral, essas operações com helicóptero atirando de metralhador em cima contra alvos nas comunidades carentes do Rio de Janeiro têm produzido resultados pífios
ceifam a vida de inocentes. Toda hora se vê mães aí perdendo suas filhas, crianças. E esse é o preço que tem sido pago pela sociedade, sem nenhuma contraprestação. Crime organizado se combate com investigação aprofundada, com agentes infiltrados no crime organizado, com a lei do crime organizado, com interceptação telefônica, com flagrante prorrogado, entrando polícia militar, a PM... Você sabe como que combate o crime organizado, Capês? Não sei, me ensina como é que faz. O pessoal começar... Eu queria aprender. Eu nunca trabalhei com isso. Na verdade, o pessoal resolver parar de usar cocaína, parar de cheirar, parar de fumar maconha, gostaria, né? Porque é muito bonito. Para que venha uma outra humanidade. O pai ausente de franja ficar fumando maconha como namoradinho de copo samurai, falando, coitadinho do pessoal que morreu ali, mas parar de querer cheirar cocaína, ela não quer, né? Gente, vamos pedir... Carla, por favor. Pessoas, parem de cheirar cocaína no mundo que acaba o crime organizado. Tomara que dê certo o nosso apelo. Eu estou falando de investigar o crime organizado numa investigação silenciosa, com força-tarefa, entrando Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, Municipalidade, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público. Se organize forças-tarefas para combate ao tráfico de drogas. Nós perdemos muito tempo deixando de investigar com profundidade o crime organizado para ficar atacando na superfície com medidas cosméticas, para fazer populismo em cima de legislação e em cima de atuação. Crime organizado, cadê o tráfico de drogas? O que se fez efetivamente para se investigar e combater o tráfico de drogas? As milícias que exterminam. É isso que eu estou dizendo. Não se faz isso quando você manda a polícia entrar, trocar tiros com o traficante, você quer medidas de espetáculo, de espetacularização para a população. Vitimiza os policiais militares, vitimiza vítimas que são inocentes, e os traficantes, morrem alguns, logo são substituídos pelos seus sucessores. Isso não adianta nada e só traz tragédia. Não é assim, Pietra, que se combate o crime organizado. Eu vou falar de usar droga, acho que não muda nada. Não. Claro que muda. Vamos pedir, então, que os traficantes parem de vender droga. E que as pessoas parem de cheirar. Esse é o mundo colorido, né? Que todo mundo gostaria, mas que é difícil de acontecer. Eu vou perguntar para o André Porciúncula, que é ex-policial militar, o que você acha dessa operação? Eu acho que o Capês trouxe um clichê, né? Sempre que eu vejo alguém falando sobre a questão da segurança pública, sempre fala isso. Precisa de mais investimento em inteligência, em investigação. Eu passei 10 anos na polícia no setor de inteligência, por sinal. Comandei grandes comandos de inteligência. Trabalhava essencialmente com inteligência policial. Eu digo tranquilamente que não há um vazio de inteligência, até porque a realidade dessas comunidades, né, dessas favelas, seja como você queira chamar, é bem complexa. Você não consegue fazer um processo de infiltração do policial, você não consegue trazer e cooptar informantes porque a comunidade vive sob o império do medo. Não há uma convivência pacífica, como foi colocado. É uma convivência muito draconiana para a população comum que vive sob o império do medo. Você não consegue fazer um trabalho através da Receita Federal porque eles não trabalham com conta corrente, é tudo em espécie, em dinheiro vivo, ou às vezes até troca de mercadoria de um produto com o outro. Então é extremamente complexo essa ideia de que você vai conseguir combater o tráfico dentro das favelas com apenas mais inteligência. Isso é um clichê de quem não vive a experiência de segurança pública. Eu acredito que a realidade do Rio de Janeiro é bastante singular. Começou lá com Brizola, na política de tirar a polícia das comunidades, sobre a ideia da esquerda de que a polícia é assassina, homicida e que deve ser afastada do convívio com os pobres, porque de alguma maneira esse policial que é pobre também vai lá e quer matar pobres só por tão somente serem pobres. E culmina no seu ápice com a própria decisão do STF, que impede as polícias de fazerem a operação durante a pandemia e criaram paraísos do tráfico dentro do Rio de Janeiro, que acarreta nisso. No momento que tem uma operação, há uma superconcentração de criminosos nesses locais. Óbvio que dentro de um conflito com escala de nível de guerra, e é uma escala de nível de guerra, em que há muita morte policiais também, você vai ter muita morte do lado de lá do tráfico. Até André, então, eu não vi nenhum dessas vítimas aí até então foram pessoas comuns, até não se provaram. E antes que se reste provado que houve alguma coisa irregular, estou aqui dando meus parabéns à Polícia Militar. Para mim foi uma operação bem sucedida, em que criminosos morreram e policiais saíram vivos. Isso para mim já é um sucesso. Só quero deixar a minha discordância explícita aqui. E crime organizado não é questão de clichê dizer que se combate com investimento. Não se combate crime organizado com policiamento ostensivo. Combate com investigação, investigação. Não é assim que se combate. E essa operação, quando eu disse a Pietra, não fale que foram 20 bandidos, eu não estou dizendo que não são 20 bandidos, estou dizendo que a gente não sabe quem foi morto.
Quem são as pessoas que foram mortas? Não podemos pré-qualificá-las como bandidos. 23, acho que parece que foram 23. Então, qual o custo disso? Quem são essas pessoas? Por que são chamadas de bandidos? Tem traficante no meio? A verdade. Muito bem, tem. Mas quem mais tem no meio? Vamos ter que ter um programa de 4h30 para falar sobre isso. Agora eu vou mudar de assunto, porque esse assunto é muito interessante. Se existe ódio do bem, eu acho que não. Essa semana, a chefe de cozinha, Paola Carosella, xingou os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, tá? Ela falou, da Tainá, chamou de... eu não posso nem falar do que ela chamou os eleitores de Bolsonaro. Escroto, e Maria Flor, uma atriz, falou que queria matar Bolsonaro, esfolar a cara dele no asfalto. Isso não deu em nada, né? Então, eu queria saber se isso é direito de expressão. Não tem que dar em nada, né? Vai. Como você muito bem colocou, é uma expressão, né? O que é o discurso de ódio. Agora, um sentimento virou crime, né? Você verbalizar um sentimento virou crime. E sobre a Paola Carosella, que tá à direita toda agora, né? Super afervorada lá, falando tudo que é, xingando a mulher de tudo que é tipo de nome. Eu concordo que ela seja uma imbecil, mas eu sou daquelas que vou defender a liberdade para todo imbecil exercer sua imbecilidade. Então, ela fale o que ela bem entender. Da mesma forma que eu falo. A gente tem 5 minutos só. Vai, Cristiano. Olha, hoje eu achei que nesse tema a Pietra e eu íamos concordar, mas nesse ponto agora a Pietra está indo para o lado oposto ao que eu estava pensando. Vamos lá. Né? Eu vejo que realmente o que foi praticado pela Paola foi algo realmente muito ruim. Algo realmente que mostra uma insensibilidade, algo que mostra preconceito, algo que mostra a intenção de querer desqualificar as pessoas justamente porque pensam diferente. Mas e qual é o problema disso? Eu falo o tempo todo do eleitorado do Lula. São boas, são ignorantes, eu falo tudo isso. Se eu fosse ser condenada ou cancelada... Quer dizer, eu já sou cancelada. Eu tô na minha 4ª conta do Instagram, né? Mas é o preço que se paga por falar o que se quer. Eu sei as consequências de falar o que eu quero. Assim como a Paola, espero que ela saiba que ela tá sofrendo um cancelamento. Eu não consegui até agora discordar do Cristiano e concordar com a Pietra. É impressionante. Eu tô tentando discordar do Cristiano Vilela, não consigo. E tentando concordar com a Pietra, também não consigo. Agora que eu achei que eu ia concordar... Você tá incriminando a Paola. Sim, sabe por quê? Porque esse comportamento é da esquerda. Olha, eu sou... Não, essa caterva, do cancelamento... Não é caterva. É uma caterva, eu sou técnico. Eu vou ser técnico. Mas não adianta você ser utilitarista para falar de uma questão ideológica, Capês. A gente está falando de discurso de ódio, que nada mais é do que essa caterva que forma todo esse ambiente e essa demonização de pessoas por expressarem a opinião delas. Gente, ainda falta o André, tá? Não, é que eu não consegui falar, deixa ela falando. Que ela tem uma agonia. Então quer dizer que se você acha uma pessoa imbecil e você verbaliza isso, isso é crime? É incabível isso aí. A direita está agindo da mesma forma que a esquerda age. E isso é um absurdo, né? Acho que nós temos que seguir a jurisprudência. O mundo se transformou numa adolescente histérica. Nada disso, não tem nada de histérica. Eu acho o seguinte, nós temos que seguir a jurisprudência do STF. Foi um discurso de ódio. E daí? Houve um discurso de ódio porque eu acho o seguinte... Tem que haver uma interpretação imparcial. Vai ser preso igual o Daniel Silveira? Não, eu acho que foi um discurso de ódio. Ela disse que tem que esfolar o presidente da República. Isso pode incitar pessoas à prática de atentados contra a vida do presidente. A Lei de Segurança Nacional considera isto um crime, de maneira que eu não vejo como, a não ser que o presidente esteja sendo muito mal assessorado e muito mal aconselhado, eu não vejo como ele não pedir uma investigação por prática de crime de discriminação e ato terrorista. Mas veja bem, nós temos que seguir... Paola, da outra. Carla, você tá quer falar? Parece que a Pietra não consegue perceber o viés da colocação, me parece. Olha, utilitarista. Pietra, eu concordo totalmente com o Capês e vou colocar só uma questão que eu acho importante diferenciar a fala da Paola, que, ao meu ver, ela é uma fala totalmente equivocada, uma fala absurda, é uma fala que incita o ódio, da fala que foi praticada pela Maria Flor. A fala que foi praticada pela Maria Flor, no meu entendimento, ela tem uma incitação ao crime. A hora que ela fala que ela gostaria de ir, de esfolar a cara do presidente da República. A Maria Flor faz isso desde que o Bolsonaro foi eleito. Por acaso, eu sigo essa infeliz e ela fala absurdos do Bolsonaro. Você segue a Maria Flor? Agora me surpreendeu mais ainda. Ela é tão cartunesca, ela é tão caricata, é tão retardada mental não que eu fala pego... assim, Pietra. Não pode usar essa trechão. Ela é tão caricata, ela é tão cartunesca que eu uso trechos de vídeos dela, às vezes, para responder caixinhas minhas de story, porque
uma coisa muito real, parece que ela tá atuando, mas não, ela é real. Tem uma fala dela de um ano atrás, que ela fala o seguinte, ó, se você pega 80% dos brasileiros que odeiam o Bolsonaro, né, não sei de onde ela tirou esse número, dá 160 milhões de brasileiros. Aí você dá R$10 para cada um, né, e a gente precisa pagar para 342 infelizes lá da Câmara dos Deputados para empichar o Bolsonaro, fora o Arthur. Então, se a gente pega 1 bilhão e 600 milhões de reais do povo brasileiro, dá pra gente pagar 4,6 milhões para cada infeliz dessa Câmara, e aí a gente precisa dar uma graninha a mais pro Arthur, e aí com essa grana a gente compra o impeachment. Ou seja, o que ela tá fazendo aqui? Carla, isso não é muito pior isso do que falar. Eu nunca ouvi... Eu sou uma pessoa... Desculpa, eu nunca ouvi tanta bobagem em tão pouco tempo na minha vida. Tá bom. Da Maria Flor? Eu preciso chamar o André antes de terminar esse programa. André, vamos ouvir o André? Por favor. Desde o primeiro ponto, eu sou um aficionado pela liberdade de expressão, né? Eu não sou muito dado a essa afetação pequena burguesa com vocabulário. Eu acho que se temos na democracia, precisamos de um certo grau de incivilidade em termos linguísticos para poder manter um certo grau de civilidade em termos físicos, né? Então as pessoas têm que, se quiser se ofender, se xingar, eu não acho que isso tem que ser tutela do direito penal, entendeu? Mas se houvesse, de fato, uma lógica jurídica minimamente razoável, e aí eu tenho que concordar com o Capês, se houvesse lógica jurídica, o Supremo deveria aplicar a mesma lógica que aplicou no Daniel Silveira para essa artista. Eu acho a lógica que o Supremo aplicou no Daniel Silveira... Gente, dá para ouvir o que vocês falam aí. Peraí, André, que estão te interrompendo aqui, vai. Eu acho que a lógica que o Supremo aplicou para o Daniel Silveira é ridícula. Não existe crime de vontade, não existe crime de eu tenho intenção, eu quero fazer... E eu acho que não deve se aplicar essa mesma lógica à atriz, mas a verdade é que hoje a gente vive um mundo jurídico apartado da realidade para umas pessoas. Exato. E um mundo jurídico mais realístico para outras pessoas. André, então, é verdade. André, você não acha que foi criada duas medidas? Você não acha que foi criada, então, já uma jurisprudência? É isso que eu estou perguntando. Se existe uma jurisprudência, estamos vivendo um sistema da common law, eu acho que o que é para um vale para o outro. É isso que eu queria perguntar para você. Mas é que não tem que valer pra ninguém, né? Porque assim, se a direita fica defendendo o que você está defendendo, Carla, eu tô todo mundo vai se ferrar no final. Carla, eu estou perguntando pro André, mas parece que a Petra quer responder. Eu queria ouvir tanto o André. Eu também queria ouvir. Vai, André. Eu acho que jurisprudência não pode criar crimes, né? Eu acho que o STF não pode ter o direito de criar crimes. Quem cabe criar crimes é o Congresso Nacional. Enquanto o Congresso não transformar essa coisa em crime, eu acho que isso não tem que ser crime, a jurisprudência não pode ser usada para isso, né? Mas já não foi criado. Já não foi criado crime. A lei é feita por homens e homens são falhos, Capês. Já não foi crime. Você tá partindo da já não foi criada uma jurisprudência de que pode ser criado crime? Que é uma forma de racismo. O racismo por orientação sexual não foi incluído na lei de racismo por interpretação jurisprudencial? O Daniel Silveira, a quem fiz duras críticas no último programa, não foi preso por ter feito um discurso tido como discurso de ódio? Se existe uma jurisprudência e se nós aplicamos o princípio da impessoalidade, deve ser igual para todos. Então ela tem que ser questionada com relação a ter estimulado as pessoas a esfolarem vivo o presidente da República. É isso só que eu estou... Minha dúvida é essa só. Não, deveria ser, mas como eu acredito que a jurisprudência é ilegal e que a corte incorre ali no abuso de autoridade, eu não posso exigir que seja aplicado. Mas, de fato, você chama atenção para uma coisa muito pertinente, a falta completa de lógica jurídica hoje que vivemos no país. Tá bom. Assim eu encerro esse programa de hoje. Agradeço a todos vocês. Desculpem as brincadeiras, as batidas, mas é que às vezes passa do limite. A gente vai precisar conversar sobre operações policiais, viu, André? Depois, em particular, é um assunto muito interessante, do qual eu fiz parte ali naquele contexto e sempre defendo a população. Sempre, sempre, sempre. Obrigada pela sua companhia. Um beijo pra você, até o próximo. Tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.